A palavra bandeira é originária do gótico bandia e do latim bandaria. Na Idade Média, os brasões, escudos e insígnias já representavam posse ou comando sobre um território, distinguiam famílias nobres e permitiam identificar clãs, reinos e nações ou simbolizar lemas de grupos como de piratas e caçadores. As bandeiras começam a surgir como estandartes de guerra pela necessidade de tornar mais claro quem lutava contra quem. Era mais prático pintar seu símbolo em um pedaço de pano maior, mais fácil de ser carregado e guardado e visível à distância do que em um escudo feito de metal. Os romanos chamavam esses estandartes de vexillum, daí vem o nome vexilologia. A partir daí, esses estandartes passaram a ser maiores e assumir modelos mais simples, não sendo mais apenas pedaços de pano que ostentavam brasões, mas carregavam cores simbólicas preenchidas em toda a sua extensão, e aos poucos, iam se transformando em bandeiras. Após a Revolução Francesa, as cores passaram a ter um significado importante, passando a exprimir a nacionalidade. As cores, atualmente, estão relacionadas a fatores religiosos e políticos. A bandeira mais antiga do mundo em uso contínuo é a Dannebrog, da Dinamarca. Sua origem data de 1219, e de acordo com uma antiga tradição, teria caído do céu durante a Batalha de Reval, atual Tallinn, Estônia. A bandeira dinamarquesa, bem como a história de Reval, viria mais tarde a inspirar várias outras bandeiras, principalmente as nórdicas, e se tornar uma espécie de primeiro modelo europeu por sua forma e composição. Os modelos mais comuns. Não existem leis internacionais que determinem a forma como as bandeiras devam ser projetadas, mas cada país tem suas próprias regras e convenções a respeito da criação, reprodução e exposição de suas bandeiras nacionais ou subnacionais, de regiões, estados, províncias, municípios. No que tange à sua forma, podemos identificar 3 modelos básicos: retangulares e quadradas, e o farpado, no caso do Nepal. Quanto à composição, também podemos identificar alguns modelos frequentes de bandeiras. Com cruzes. A bandeira da Dinamarca inspirou várias como as da Noruega, Finlândia, Suíça, Islândia e Geórgia. Estrelas e listras. O modelo da bandeira americana inspirou várias ao redor do mundo, inclusive o primeiro estandarte republicano dos Estados Unidos do Brasil. Nobiliárquicas e tradicionais. Essas bandeiras são compostas frequentemente por 2 ou 3 faixas com cores que apenas simplificam os antigos brasões nacionais. Geralmente as cores representam as casas nobres reinantes, como a da Alemanha e do Brasil, mas algumas podem expressar outras ideias, como a tricolor, que representava os 3 estamentos sociais franceses, e depois se tornou símbolo da Revolução. Union Jack. Com a morte da Rainha Elizabeth I, Inglaterra, Escócia e Irlanda passariam por um longo processo de reorganização geopolítica através de disputas e conflitos que culminariam, em 1800, com a união dos 3 reinos em um único país denominado Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Essa união política e institucional seria representada pela sobreposição das 3 bandeiras, gerando uma nova, a Union Jack, que inspiraria ou estaria presente em dezenas de outras dos países colonizados pelos britânicos. Significados das cores de algumas bandeiras. África do Sul. A bandeira sul-africana tem 6 cores. O preto simboliza a população negra, o branco, a população branca. Já o amarelo representa o ouro, o vermelho simboliza o sangue, o azul e o verde, o céu e o solo, respectivamente. O Y deitado, em verde, representa o caminho da nação que se une após o fim do apartheid, em 1994. A Alemanha. A bandeira alemã é formada por 3 listras horizontais nas cores preta, topo, vermelha, meio, e amarelo-ouro, base.
Ao contrário da interpretação observada nas bandeiras da maioria dos países, onde cada cor tem um significado, as cores da bandeira da Alemanha simbolizam, em conjunto, os ideais de liberdade e democracia. Catar. O branco da bandeira do Catar, como tradicionalmente acontece, representa a paz. O bordô ou púrpura simboliza o sangue dos que lutaram nas guerras que aconteceram no país. A parte cerrada, com 9 pontas, que está na transição da cor branca para o bordô, representa a união aos Emirados Reconciliados do Golfo Pérsico. O Catar foi o 9º membro. Japão. A bandeira do Japão, chamada de Nomaru, é branca com um círculo em carmesim no centro. O círculo representa Amaterasu, a deusa do sol segundo a mitologia japonesa. Apesar de ser usada desde o século XIX, essa bandeira só foi oficializada no país em 1999. Brasil. As cores da bandeira brasileira não têm nenhuma relação com as belezas ou riquezas naturais do país, e esse mito começou a ser amplamente difundido tempos depois da proclamação da República, quando as autoridades perceberam que o imperador, já morto, a princesa e a família imperial ainda eram os símbolos nacionais mais fortes para a maioria dos brasileiros. A verdade é que nossa bandeira republicana foi baseada na bandeira imperial, que teoricamente nasceu com a independência. As cores simbolizam a união de 2 casas reais. O verde representa a Casa de Bragança, linhagem de Dom Pedro I, e o amarelo é cor da Casa de Habsburgo, a qual pertencia à Imperatriz Leopoldina. O círculo azul apenas substitui o brasão imperial. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, assim você ajuda no crescimento do canal. Até a próxima!